Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Form Design, um programa que valoriza a arquitetura e apresenta muita informação para você que está construindo ou reformando, sem contar, é claro, com dicas de decoração para deixar a sua vida ainda mais sofisticada. E hoje é dia do trabalhador da construção civil, uma boa oportunidade para prestar homenagem a esses profissionais que colaboram com o desenvolvimento econômico e estrutural do país. Agora, fique com os destaques desta quarta-feira. Vamos mostrar um elemento decorativo capaz de trazer um pouco da natureza para dentro de casa, o aquário. Tem ainda uma área de lazer muito comum em prédios e condomínios, que faz a alegria da criançada, é o playground. E se busca uma solução para esconder os cabos de dados ou elétricos no seu escritório, então eu tenho uma dica que é fácil de montar, desmontar e que dispensa obras. Aqui no Form Design, nosso compromisso é apresentar ideias que possam agregar valores como praticidade, modernidade e flexibilidade aos seus projetos. É por isso que, a partir de agora, eu mostro uma solução inteligente para a sua empresa. Conheça os pisos elevados. Além de esconder esses cabos, tanto de voz, dados, telefonia, ele permite a manutenção periódica de tubulações, de elétrica, ar-condicionado, telefonia, internet, tudo que precisa de uma ampliação, de uma manutenção, de uma correção. O piso elevado permite isso sem quebra-quebra. Isso é muito bacana porque as empresas também ganham eficiência, né? Além da eficiência, elas ganham a oportunidade de poder mudar o seu layout infinitas vezes sem alterar a constituição do espaço, sem precisar quebrar piso, quebrar parede, porque todo esse cabeamento é passado por baixo desse piso elevado, né? E isso podendo também reutilizar essas placas de piso. Se você vai mudar a sua sala, mudar de lugar, ampliar, você pode tirar o piso e levar com você. Existem vários tipos de pisos elevados? Existe aquele que é a peça é feita de estrutura metálica, de plástico, de polipropileno, de gesso. Existem vários tipos, tá? Cada um com as suas características, com as suas qualidades e os seus defeitos. Você tem que estudar, procurar um profissional para te explicar melhor como funciona cada caso, para saber qual é o melhor tipo que serve para você e para o seu espaço. A gente pode assentar sobre o piso porcelanato, piso vinílico, carpete, pedras naturais, tudo de acordo com a necessidade do espaço. Se é uma empresa, um andar corporativo, um escritório que precise de um piso que não faça tanto barulho, o melhor é colocar um carpete. Se você quer colocar numa área externa, coloca uma pedra natural, fica super bacana. Se você está dentro de um escritório, de uma sala de reuniões, um ambiente mais fechado, mais intimista, um porcelanato é muito bacana também. Essa base ela é em polipropileno termoplástico. Ele é feito de um plástico reciclado, tá? Então ele é 100% sustentável, tanto na sua confecção quanto no seu reuso, porque você pode reutilizar as peças e o próprio material, ele diminui a quantidade de matéria-prima necessária para a fabricação, tá? Então ele emite menos poluição no ambiente, além do que ele é mais durável do que os de estrutura metálica, tá? Porque ele é menos corrosivo, ele agride menos o piso original do ambiente, tá? Então o de plástico é o realmente mais moderno que a gente tem no mercado. E esse de plástico que você me apresentou, ele foi aplicado porcelanato sobre ele? Sim, é o porcelanato. Esse é um porcelanato retificado, com o rejunte vai ser de 1 milímetro, o menor possível, tá? Então ele vai ficar super natural. O ideal realmente é que você não perceba que você está num piso elevado. Você sabia que nos dias 4 e 5 de novembro tem Teleton? Mas sua doação a partir de agora vale muito. Olha só. Algumas das coisas mais valiosas da vida você ganhou de graça. Agora pensa, quanto vale um passo?
abraço. O que essa mãe está sentindo? Quanto vale? E fazer a diferença na vida de alguém. Vale demais. Mas se você doar um valor mesmo pequeno, já vai ajudar muito. Participe do Teleton e ajude a ACD. Não é todo dia que você consegue mudar a vida de alguém com tão pouco. Viu só? Fazer o bem vale muito mesmo. Então, para doar R$5, ligue 0500 1234 Para doar R$15, ligue 0500 1234 Para doar R$30 ou mais, ligue 0800 776 2016. E você também pode doar qualquer outro valor através do site teleton.org.br. Vamos nos unir nessa corrente do bem. Afinal, somos todos iguais, somos todos Teleton. E agora eu vou para um rápido intervalo e volto em instantes. Até já! E nós já estamos de volta para apresentar um elemento que conquista cada vez mais espaço como peça de decoração e traz a natureza para dentro de casa. Conheça agora algumas opções de aquário. Roda aí! Entre muitos elementos, peças e objetos que se podem utilizar na decoração, um, em especial, pode tornar o ambiente mais bonito, além de estabelecer a calma e ampliar o contato com a natureza. É claro que eu estou falando dos aquários, mas você sabe qual modelo combina mais com o seu estilo? Olha só! E para contar pra gente tudo sobre aquários, agora eu converso com o Alexandre Zanck, aqui no Form Design. Alexandre, hoje os aquários cada vez mais usados também na decoração. Com certeza, todos os dias a gente tem pedidos de pessoal querendo decorar a casa, quarto infantil, escritório e pedem sempre para ajudar a decoração, ficar mais bonito o ambiente. Então vamos contar para o pessoal de casa algumas dicas e também, lógico, né, sugestões para ele usar um aquário dentro de casa. Eu acho que o primeiro, Fabi, é identificar se é para criança, se é um pessoal mais exigente, uma casa, uma divisão de ambiente, para onde vai ser colocado esse aquário. E aí a gente consegue direcionar melhor o que vai ficar mais agradável na casa, o que é mais compatível com quem está esperando esse aquário, né? Dentro de casa, quais os tipos de aquários mais usados? Hoje tem o pessoal mais sofisticado que quer o marinho e muito para criançada, então vai desde o beta até o aquário de king, ou põe num quarto, numa parede, a gente tem aquários para parede, aquário para dividir ambiente, aquário com uma iluminação mais agradável para deixar a criança dormindo e assistindo, que aquário também é uma excelente terapia, então tem várias opções. Tem clientes mais exigentes que querem um aquário para fazer uma parede inteira, para dividir um ambiente. Então esses aquários, sim, realmente eles têm que ser montados sob medida, porque é difícil você encontrar um aquário com a dimensão exata, com tudo isso. Mas existem também aquários de excelente qualidades que servem também para essa função. Mas o ideal para o cliente mais exigente é fazer realmente um aquário sob medida. Aquário de água salgada, que esse é um exemplo aqui atrás, que tem o que está em moda hoje, a criançada quer muito Nemo, a Doris e esses temas da Disney, que são fantásticos também, mas sem dúvida são aquários de um investimento bem maior, com um cuidado um pouco mais exigido, né? Hoje, se você quiser investir um valor mais alto, Fabinho, essa manutenção é quase zero. Existe até alimentadores automáticos para você nem precisar alimentar o aquário. Mas é óbvio, se você não tiver um investimento muito alto, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas hoje é bem tranquilo, existem equipamentos que praticamente te isentam de dar manutenção no aquário. Então você não precisa nem trocar água, Em aquário que se você dá a alimentação correta, em princípio você não precisa mais trocar água, só repor a água que evapora, que é o nosso caso aqui. Hoje tem plantas naturais e está ficando muito em moda as plantas artificiais, que elas estão muito próximas em beleza e elas não dão manutenção. Tem enfeites de todos os tipos, tamanhos, cores, que vai agradar todo o público. Agora, tem uma área de recreação, geralmente ao ar livre, dedicada especialmente às crianças e pré-adolescentes. Eu estou falando do playground. O mais interessante é que esses resultados podem ser conquistados com o uso do playground infantil. Então, se você pensa em montar um na sua casa, no condomínio ou escola, entenda que a instalação precisa respeitar algumas importantes normas. Confira! O importante sempre quando você for definir um playground para as crianças, tem algumas informações básicas.
em relação à área disponível para instalação, comprimento, largura, o tipo do piso e a faixa etária das crianças. Porque em cima dessas informações a gente consegue definir os brinquedos mais adequados a esse perfil, né? Que você leva em conta toda a questão de normativas de segurança. É isso que vai garantir uma tranquilidade aos pais quanto à segurança das crianças, porque o número de acidentes com crianças em playgrounds é muito grande. E são detalhes que a gente tem que ficar atento, quanto a parafusos embutidos, a madeira superfície bem lisa, não ter nenhum aspecto que possa ocorrer um acidente. Então, a preocupação sempre do fabricante é eliminar os riscos de acidente, né? E os pais, os gestores, sempre procurar optar por aqueles brinquedos que têm certificação, que seria a maneira mais correta de se escolher um brinquedo. Hoje os balanços são feitos traves com 2 assentos, não 3, porque senão a criança que sai do centro corre o risco de bater uma na outra. Então você coloca de 2 em 2. Então é uma parte muito técnica, mesmo para quem está em atividade fica difícil. Então os pais realmente precisam de auxílio na hora de escolher o melhor brinquedo, porque a criança confia a nós, tanto quem compra como o fabricante, a vida delas, que é a coisa mais importante que está em jogo. Então a gente tem que ser responsável na hora de definir um brinquedo. Há muita coisa no mercado para a gente definir. É como o brinquedo, você vai comprar um brinquedo hoje para uma criança, ele tem lá o selo do Inmetro, a faixa etária, você não pode comprar um brinquedo para uma criança pequena que ela possa pôr na boca. E os playgrounds são da mesma forma. Você vai colocar um brinquedo para a criança brincar de 0 a 6, de 6 a 12, você tem que enquadrar isso para que não ocorra um acidente, né? Então é sempre importante, lembrando, o piso adequado, a altura do brinquedo e os limites de segurança, que cada brinquedo tem um entorno de segurança que tem que ser respeitado. A gente não pode colocar um brinquedo ao lado de um obstáculo, de uma árvore, de um banco. Os brinquedos são muito importantes, principalmente para a interação entre as crianças, porque elas aprendem a se relacionar umas com as outras, aprendem a saber esperar, que é uma coisa muito importante para o desenvolvimento delas. E outra coisa também, gastam energia, porque hoje em dia está tão na moda celular, iPad, e que elas gastam energia, brincam, estão em contato com a natureza. Então é muito importante isso, na minha opinião. E amanhã no Form Design tem boas ideias de escadas para os projetos arquitetônicos. Tem ainda dicas de como evitar a umidade em alguns ambientes da casa. E vamos entrar no picadeiro para mostrar como as crianças estão se divertindo com as artes circenses. E o Form Design de hoje termina aqui. Foi muito bom poder compartilhar com você informações sobre arquitetura e construção, decoração e sofisticação. E amanhã eu estou de volta às 13h30 e eu te espero, hein? Fique agora com a programação especial do SBT. Um grande abraço, tchau!